Essa multiplicidade de assuntos e disciplinas recoberta na produção de um único filósofo não é fortuita. Ele mesmo define filosofia como a busca da unidade do conhecimento, da unidade da consciência e vice-versa. Qualquer outra definição quedaria parcial, tornando difícil apontar no que distingue fundamentalmente um filósofo, um cientista, um filósofo, um poeta e assim por diante. Então esta é a atividade específica do filósofo. Os conhecimentos crescem e se multiplicam, os seus registros, né, se alastram por toda parte ao ponto de se tornar absolutamente inabarcáveis e caóticos, tá certo? E, no entanto, as pessoas continuam tendo ou buscando alguma orientação geral no meio desse conjunto. Esta orientação geral não tem como ser obtida por meios científicos, porque isso subentenderia absorver o conjunto inteiro das informações e dela deduzir constantes, etc. Isso é impossível. Então, existe um certo coeficiente de variação individual nesse senso de orientação. Acontece que algumas pessoas se tornam especialistas em buscar esse senso de orientação. E elas criam o quê? Leis gerais que devem submeter todos os outros? Não, de maneira alguma. Essas leis gerais teriam que ser obtidas por meio científico, e não é possível. Então, o que elas dão, vamos dizer, é um simples exemplo de como é possível você se manter à tona no meio deste oceano, tá certo, de informações desencontradas. Quer dizer, é possível orientar-se minimamente, tá certo? E o filósofo tem que dar, vamos dizer, um exemplo disto. Ou seja, ele tem que obter um senso de orientação melhor do que a sociedade geralmente dá aos indivíduos. E, baseado nesse modelo, outras pessoas vão ter que fazer o quê? A mesma coisa, tudo de novo. Ou seja, você vai ter que buscar o seu próprio senso de orientação. Você pode se inspirar no meu, ou de um outro filósofo qualquer, mas ele não vai substituir o seu trabalho. Isso quer dizer que a filosofia é uma espécie de uma arte, uma técnica. É uma arte de você não afundar no meio do caos dos conhecimentos. Tá certo? E, nesse sentido, é uma atividade absolutamente imprescindível. Porque ou você vai ter a filosofia, ou você vai ter alguma pseudo-filosofia que parece lhe dar um senso de orientação, mas na realidade não está sequer buscando, está apenas repetindo, né, chavões, slogans, etc, etc. Quer dizer, você pode... É isto mesmo que fazem no Brasil esses pseudo-filósofos, tipo Marilena Chauí ou Emir Sader, essa gente toda. Eles nunca buscaram um senso de orientação. Porque para buscar o senso de orientação, em primeiro lugar, você tem que enfrentar as contradições em toda a sua complexidade. Ou seja, você tem que aceitar um período de desorientação e de dúvida profunda. E essas pessoas nunca tiveram dúvida sobre coisa nenhuma, eles aderiram ao negócio quando eu tinha 15 anos e estão lá até hoje. Ou seja, fugiram das contradições. E quando fogem das contradições, isso aí acontece como, vamos dizer, os instintos reprimidos na psicologia do Freud. Quanto mais você reprime, mais ele aparece sob forma camuflada e caricatural. Quando o indivíduo evita as contradições, elas acabam aparecendo no próprio discurso dele da maneira mais flagrante. O indivíduo se desmente a cada linha e não percebe. Não percebe por quê? Porque, em primeiro lugar, ele se dessensibiliza para as contradições. Ele não quer ver, porque isso vai torná-lo inseguro. Eu digo, mas escuta, mas a insegurança é a base da filosofia. Se você não aceita o estado de dúvida por muitos e muitos e muitos anos, você nunca vai obter este senso de orientação que você quer. Senso de orientação que tem que ser continuamente reformado, modificado, adaptado às novas circunstâncias e que coincide inteiramente com a estrutura da sua consciência individual. E essa consciência individual ela só permanece ativa e saudável quando ela continua praticando o método da confissão pelo resto dos seus dias. O que significa que ela tem de fazer o exame de consciência. E o exame de consciência o que é? É a pergunta antagônica. Se você se livra da pergunta antagônica, acabou sua confissão. Ou seja, se você se consolida, por assim dizer, você se estratifica num corpo de convicções, tá certo? Então você vai evitar a pergunta antagônica. Mas é ela que tem que ser, vamos dizer, atualizada diariamente para que esta entidade, a sua consciência individual, se mantenha viva e atuante. É claro que nem toda pergunta é legítima. Tem perguntas cuja resposta você já sabe há 50 anos e não adianta voltar lá porque você vai obter a mesma resposta. Tá certo?
Mas sempre pode haver alguma pergunta nova que você não tinha pensado e que vai colocar você em dúvida de novo. Mas para que ter medo da dúvida se você aquilo a que você está querendo chegar não é um corpo de doutrina, tá certo? Que tenha validade universal, que todas as pessoas tenham que aceitar, tá certo? Mas apenas, vamos dizer, a integridade de uma consciência que ainda está viva, está atuante. Então não tem por que ter medo disso. Quer dizer, a dúvida é sempre bem-vinda, desde que não seja, evidentemente, uma dúvida idiota. Tá certo? Não assim, a dúvida a respeito. Por exemplo, tem muita dúvida que nasce da ignorância, pura e simples. Né? Essas não valem. Né? Mas a dúvida que nasce de uma informação efetiva, nova, importante, essa é sempre legítima. O cientista pode produzir conhecimento sem que, para tanto, tenha de se empenhar no resgate convencional, pelo qual cada novo dado conferido se integra ao conjunto daquilo que ele, enquanto indivíduo, é naquele momento. Ou seja, é perfeitamente legítimo um cientista, vamos dizer, expressar certas conclusões científicas que são completamente incoerentes com tudo que ele na vida pensa, sente, enxerga, etc, etc. Ele não é obrigado a fazer isso. Por quê? Porque a ciência é eminentemente uma atividade coletiva. É uma atividade baseada no consenso e não na integridade da consciência individual. Tá certo? Então isso quer dizer que um cientista não é responsável pelas consequências filosóficas do que ele diz. O que é o mesmo que dizer, ele não precisa compreender o que ele está dizendo. Ele não precisa compreender o seu significado, o seu alcance dentro, vamos dizer, da sociedade, da história em geral. Não. Ele pega aquele pedaço isolado e diz aquilo. O significado daquilo, às vezes, é tão enormemente mais complicado do que ele pode abarcar, que seria injusto que ele exigiu que o sujeito, além de exercer a sua função normal de cientista, ainda fosse um filósofo. Alguns podem fazer isso. Tem muitos filósofos que começaram nas ciências. Edmundo Husserl começa como um matemático, Karl Jasper começa como um psiquiatra e assim por diante. Quer dizer, mas é evidente que no decurso das suas investigações eles transcendem enormemente a condição de cientistas, na medida em que o seu grande esforço é justamente para criar essa unidade do conhecimento na unidade da consciência. Note que não se trata de uma unidade material do conhecimento, e muito menos uma unidade efetiva, é uma unidade virtual, que está sempre crescendo e modificando. Dito de outro modo, o que o filósofo realmente passa para os outros é o exemplo dessa luta pela integridade da consciência. Isso é mais importante do que o conteúdo específico da filosofia dele. É por isso que tem muitos filósofos cujas conclusões você não concorda, tá certo? Mas que são enormemente úteis para você. Quando você lê, por exemplo, Leibniz, né, que é um sujeito que abarcava um universo de conhecimento assim, absolutamente monstruoso, e que estava sempre coerindo aquilo e buscando a conexão de uma coisa com a outra. Ele pode errar nesse ponto, naquele, isso não tem importância. O que importa é você ver a força unificante daquele trabalho. E é isto, vamos dizer, o que caracteriza realmente o filósofo, e não as suas teses explícitas. Quando eu propus, por exemplo, o curso de Sociologia da Filosofia, né, e existe um livro excelente, por outro lado, de um autor chamado Randall Collins, com esse título, Sociologia da Filosofia. E ele usa o seguinte método, ele parte do princípio de que a filosofia é conflito, quer dizer, é diálogo entre várias pessoas. E, portanto, cria, vamos dizer, a sociologia, vamos dizer, dos antagonismos. Este método é bom para certas finalidades, mas não é isso que eu quero fazer. Porque esse antagonismo só existe entre teses explícitas. Tá? E as teses explícitas são o produto final de uma filosofia, e não a sua raiz originária. Eu preferiria, vamos dizer, uma investigação de quais foram as experiências originárias das quais esses filósofos partiram. E daí essas experiências, evidentemente, elas são historicamente localizáveis.
por nação, por classe social, por educação recebida, etc, etc, etc. Quer dizer, é um estudo completamente diferente do feito pelo Randall Collins. Né? O Randall Collins ele pega a história inteira da filosofia e começa a demarcar grupos, regiões, etc, etc. É exatamente o método inverso. Ele parte do produto final, tá certo? E o estrutura, por assim dizer. É claro que isso é mais fácil de fazer do que aquilo que eu estou propondo. Aquilo que eu estou propondo não dá para fazer na escala que ele fez, na escala universal. Eu só posso pegar um caso ou outro aqui, né? Aqui e ali. O filósofo não se limita a nada disso, pois seu esforço é direcionado por uma técnica filosófica específica que consiste em 7 pontos. Eu cheguei a esta formulação da técnica filosófica pelo exame do que os filósofos realmente faziam, do que todos os filósofos fizeram, todos sem exceção. Pouco importa que tenham chegado às conclusões mais diferentes, e pouco importa também que tenham falhado no exercício dessa técnica. A técnica está lá de qualquer maneira. Então, primeiro, a anamnese pelo qual o filósofo rastreia a origem das suas ideias e assume a responsabilidade por elas. Nem todos os filósofos fizeram isso, vamos dizer, com a devida eficiência ou com a devida honestidade, mas todos fizeram de um modo ou de outro. Segundo, a meditação pela qual ele busca transcender o círculo das suas ideias e permitir que a própria realidade lhe fale numa experiência cognitiva originária. Terceiro, o exame dialético pelo qual ele integra a sua experiência cognitiva na tradição filosófica. Ou seja, o Randall Collins pega as coisas a partir deste ponto. Quer dizer, o exame dialético, a confrontação do que eu estou percebendo com o que outras pessoas perceberam. 4. A pesquisa histórico-filológica pelo qual ele se aposta da tradição. É claro, se o indivíduo não conhece a história da filosofia, não sabe o que os outros filósofos pensaram, como é que ele vai confrontar as suas conclusões com as dele? Então ele tem que ter um lado, por assim dizer, filológico, a apropriação do legado escrito das filosofias. Curioso que no Brasil se acha que estudar filosofia é isto. Só isto. 5. A hermenêutica pela qual ele torna transparente para o exame dialético as sentenças dos filósofos do passado. Ou seja, não basta você ter na mão os documentos das filosofias do passado, você tem que fazer um esforço de compreensão e descobrir, vamos dizer, determinados significados efetivos ou virtuais que estão lá contidos. Às vezes, para isso, você tem que ir muito além da letra do que o filósofo disse. Tá certo? Você tem que descobrir, vamos dizer, o subentendido, tá certo? O não percebido, mas que estava lá de algum modo, tá certo? Aquilo que, por exemplo, o filósofo não pensou, mas deveria ter pensado para ser coerente com o que ele está dizendo, e assim por diante. 6. O exame de consciência pelo qual ele integra na sua personalidade total as aquisições da sua investigação filosófica. 7. A técnica expressiva pelo qual ele torna a sua experiência cognitiva reprodutível por outras pessoas. Mesmo que seja uma técnica expressiva puramente oral, como a de Sócrates ou em grande parte a do Petre Tutse. O Tutse é mais conhecido pelo que outras pessoas ouviram ele dizer do que pelo que ele mesmo escreveu. Então, todos os filósofos fizeram isso, de uma maneira maior ou menor, com maior ou menor fidelidade à sua vocação, mas aqui também te dá, vamos dizer, um critério para o julgamento dos vários filósofos. Em que medida o sujeito é um filósofo no sentido pleno, em que medida é um meio filósofo, tá certo? E assim por diante. Tá certo? Quando você vê, por exemplo, que Nietzsche falha em vários desses pontos, quer dizer, ele não é totalmente responsável pelo que ele está dizendo. Ele expressa impressões de momento, né, com uma intensidade, com uma eloquência monstruosa, e depois expressa outra impressão que não tem nada a ver com a primeira. Tá certo? Então, bom, ele está trabalhando como um poeta e não como um filósofo, quer dizer, ele está fazendo um esforço de extrusão, quer dizer, de pegar certas percepções profundas e transformá-las em expressão linguística. Isso não é fácil de fazer e isso tem um valor por si. Tem pelo menos um valor documental sobre a sensibilidade da época, tá certo? Mas falha na parte do exame de consciência. Ele não tenta rever o que ele disse em outras épocas e
confrontaram uma coisa com as outras. Ele não se incomoda absolutamente, vamos dizer, com a contradição e com a incoerência total, ao ponto que o Eugen Fink, secretário de Husserl, tentando descrever a estrutura da filosofia de Nietzsche, encontrou 5 filosofias diferentes. Então, se tem 5 filosofias diferentes, não quer dizer que ele seja 5 filósofos, quer dizer que ele é um poeta com elementos filosóficos ali dentro. Né? Veja, em Nietzsche, às vezes é muito difícil você pegar as sentenças dele e dizer qual é a afirmação, a proposição formal que ele está enunciando. Você não chega a isso. Porque tem, vamos dizer, a ambiguidade da expressão. A ambiguidade da expressão verbal é muito intensa demais para que você chegue a dizer, não, Nietzsche acreditava nisto e não naquilo. Às vezes acreditava nas duas coisas ao mesmo tempo. Né? Então, aquela famosa frase que o Jean Brol citou, é uma pena que Deus não existe, porque pelo menos alguém me compreenderia. Né? Então, isso quer dizer que ele concebe, vamos dizer, a ideia de uma hiperconsciência capaz de abarcar tudo e compreender não só o todo, mas um detalhe insignificante chamado Friedrich Nietzsche no meio disto tudo. E em seguida, quando ele diz Deus morreu, eu digo, mas espera aí, mas se Deus morreu, como é que você concebe alguém que te compreenda desta maneira? Quer dizer, você está atribuindo a um Deus hipotético uma capacidade atual do qual você participa, ainda que em modo menor. Então, bom, aí você tem um problema. Nietzsche nunca tratou desse problema. Quer dizer, se Deus não existe, ou Deus morreu, como é que eu sei que ele me compreenderia? Como é que eu nutro esta esperança de ser compreendido? Mas aí, nesse sentido, o próprio Aristóteles, embora ele não tenha resolvido o enigma, a vida dele é a demonstração de que dentro deste enigma você pode se arranjar de uma maneira perfeitamente decente e eficaz de chegar ao conhecimento de muitas coisas que você precisa conhecer. Tá certo? Então, a pior maneira de você estudar a filosofia é você pegar certas questões gerais, que você chama de problemas filosóficos, e meter na cabeça do aluno. Né? Então, por exemplo, existe um mundo exterior, tá certo? Ou podemos conhecer a coisa em si, né? Assim você vai começar de formulações já muito elaboradas, tá certo? E não da experiência originária. Quer dizer, quando ele apresenta um problema filosófico, o problema, meu filho, tem de lhe mostrar as suas credenciais. Então, primeiro ele tem que provar que ele é um problema de verdade e não um erro de linguagem. Né? Em segundo lugar, ele tem que provar que ele é importante, que ele é vital e que ele é vital para você na sua situação existencial real. Tá certo? E eu acho que o verdadeiro ensino da filosofia, por isso que eu digo, no começo, eu insisti na importância de uma formação literária. Por quê? Porque o problema todo começa com a expressão das impressões. Se você não consegue dizer o que você está percebendo, o que você está sentindo, então muito menos você vai conseguir elaborar aquilo filosoficamente. Então quer dizer que um grande poder de expressão verbal, não no sentido da atuação social, da persuasão, etc., mas da simples expressão, quer dizer, não é na clave apelativa do Karl Bühler, mas na clave expressiva, um grande poder de expressão é muito importante para o filósofo. Por quê? Se ele não consegue expressar as suas impressões reais, muito menos ele vai conseguir trabalhá-las conceitualmente. Então isso quer dizer que em vez de trabalhar com as suas impressões reais, ele vai pegar com conceitos já elaborados que ele recebeu da tradição filosófica, do vizinho, da mídia, de qualquer lugar. Então a filosofia dele não vai ter raiz na experiência real. Então a expressão literária é o começo das coisas. Na verdade é o começo para todo mundo.